Neste episódio, incultos. Viver sem cultura é o tema de hoje. Mas antes de mais nada, eu levanto a questão: o que é a cultura? O que é que para ti tu entendes que está incluído na cultura? Nós aqui já falámos da música e do desporto no podcast em episódios anteriores. Vivemos sem cultura, sem o desporto. Eu pensei também nas artes, não só a pintura, mas outro tipo de artes. Mas acho que vai um bocadinho também aos nossos costumes e às nossas, acaba por ir também um pouco às nossas crenças. Sim, eu também na minha cabeça a cultura engloba um conjunto de coisas desde as artes, como tu falavas, teatro, cinema, mesmo street art, graffiti, até ao folclore, as tradições, os próprios os dialetos, os dizeres de uma dada região, a pronúncia do norte faz parte dessa mesma cultura, os misticismos e as lendas que se contam. Mas depois senti também necessidade, apesar disto ser o que está na minha cabeça, de tentar perceber o que é que o dicionário diz que é a cultura. Os 4 primeiros pontos é referentes à agricultura. O quinto é da aquicultura. Portanto, ainda não estava bem ali. O sexto e o sétimo são sobre a biologia, a cultura de bactérias, que também não é o que nós estamos aqui a falar. O oitavo é o conhecimento comum, que já se começa a aproximar, mas ainda não é bem. E só no nono e no décimo ponto, nos nonos e décimos pontos do dicionário é que eles definem como lá está a totalidade dos costumes, das tradições, das crenças, dos padrões morais, das manifestações artísticas e intelectuais e de outras características que distinguem uma sociedade ou grupo social de outros. Portanto, é um conjunto de muita coisa, mas que é típico daquele espaço geográfico. Sim, e eu também fui ver uma distinção. E o próprio Edward B. Tyler, tu falaste aí da moral, e ele fala ainda da lei. Portanto, a própria lei fazer parte da cultura. E tu repara que falaste em espaço geográfico também, mas a própria cultura às vezes não é só delimitada por alguma geografia, porque nós falamos da música no geral, mas Sim. tu tens a cultura punk e a cultura do hip-hop. E são culturas que... A cultura punk, por exemplo, havia tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, que cresceram de diferentes formas, é verdade, mas na sua essência tinham a mesma coisa ou seja, às vezes são estas crenças que delimitam uma cultura e não propriamente o espaço O geográfico. espaço geográfico, sim, até porque mesmo a própria cultura está sempre em transição e em mudança um pouco por isso, porque tu vens de um sítio onde tens aquela forma de fazer, de tocar música, de apresentar a tua arte e depois no outro conheces influências de outras pessoas e às tantas tu não estás no sítio nem do outro e estás a reproduzir essas influências e a criar novas, e então tu sais daquilo que é o espaço geográfico e sais também daquilo que é a cultura que já está estabelecida e tu formas uma nova forma daquilo que já existe, que não tem limite naquilo que é o artístico e na geografia. Sim, repara, mesmo na Roma Antiga a palavra cultura estava só associada à agricultura, não é? Pronto, lá está. E tu dizes que nasce um bocado daqui, mas a própria cultura, existem diferentes culturas na agricultura, não é? Sim, exato. E portanto, e tu nasces daí e faz sentido que o termo seja usado para isso. Eu lembro-me também, o próprio carnaval é diferente consoante as regiões também. Ou seja, o carnaval no Brasil é bastante diferente do carnaval de Torres Vedras, sim, sim. que é bastante diferente do carnaval de Veneza, que nasceram por razões diferentes, mas acabamos por lhes chamar o mesmo, mas culturalmente vive-se de forma muito diferente e festeja-se de forma muito, muito diferente. Aqui é muito difícil imaginar um mundo sem cultura só porque engloba tudo isto. E agora, desaparecer, eu não sei se era mais fácil pensar num mundo sem culturas, só uma cultura, sabes? Uma espécie de uniformização de todos estes aspectos que nós falamos. Eu acho que no fundo, tu estás a dizer isso, eu acho que no fundo foi como eu imaginei.
Que se tornaria não sei só numa? Sim, que seria... Porque eu estava a imaginar, lá está, a cultura, que é... Falando na cultura como um todo, é o conjunto das várias artes e dos vários tipos de expressões que existem nas várias artes e nas tradições. Portanto, a cultura do mundo é a cultura portuguesa, mais a cultura não sei do quê, a cultura artística, não. E, portanto, eu imaginando um mundo sem cultura, eu imaginei que existiria uma cultura global, mas que seria muito, pois não sei, muito simplificada, muito homogénea. Ou seja, que seria muito à base, se calhar, das diferenças físicas, porque nós vivendo em sítios diferentes seríamos diferentes. E até pensei também, falávamos da agricultura mesmo, existem espécies vegetais em sítios diferentes do mundo. E que isso talvez levasse a que houvessem... Pronto, haveria sempre diferenças, ainda que depois culturalmente pensássemos todos de forma muito idêntica, não sei. Sim, ok, eu estou a perceber. Se houvesse essa questão, se houvesse uma cultura uniforme, a cultura não existiria, porque não havendo diferenças, não haveria. Porque, sim, exato, na forma como eu vejo a cultura, que é o conjunto, pronto, também se calhar influenciado pelo que diz o dicionário. Eu pensei nas crenças e nos costumes e tudo mais, e estava a pensar acabar em tudo isso acabar, mas isso é algo que é uma ideia um pouco inconcebível na minha cabeça, só porque a própria forma como nos cumprimentamos é cultural. É cultural. E, sim. Portanto, não nos cumprimentarmos e depois como é que falávamos, a própria forma como começaríamos uma conversa cultural. As línguas são... Também sim, fazem parte da cultura. Fazem parte da cultura. É verdade. E os dialetos e tudo mais, portanto... Sim, ou seja... Estas coisas teriam que existir. Exato. Não é? E a cultura acabaria se houvesse se tudo isso fosse uniforme. Se fosse igual. Pois, exato. Acho que sim. Em expressões como no teatro e no cinema e tudo mais, isso acho que seria muito difícil também de conceber, só porque a própria mudança de ator numa peça de um determinado estilo pode fazer com que interprete o papel de uma forma diferente. Sim. E de nascer dali um género sem querer. Pois, porque os géneros que aparecem é sempre de alguma forma assim. Portanto, sim, ninguém cria um género agora vou fazer... Olha, estou a pensar neste género que ainda não existe. Exato, tipo, sim, não, eu estou inspirado e vou fazer de forma diferente. Portanto, pois, acho que o que tu estás a dizer tem muito sentido, porque se fosse esta forma idêntica em todo o lado e que nós não tivéssemos a nossa mentalidade de uma forma a ser diferente, é quase impossível, porque não há bem uma maneira de fazer igual. Se nós, num mundo tão grande e com tantas coisas diferentes, pronto, mesmo agora nós vivendo neste mundo em que culturalmente há muita diferença, mas tirando tudo o que são as expressões individuais de cada canto do globo, há diferenças mesmo assim. Ou seja, pá, nem que seja porque nos sítios chove muito e noutros não. Portanto, se calhar a forma como tu vais apresentar uma peça de teatro... Sim, exato. Vai estar sempre influenciada por outros lá. tipos de fatores. Essa expressão vai ter que estar sempre lá. Ou, por mais que tu te esforces, se calhar tu num sítio tu fazes sempre teatro a céu aberto e no outro não. E isso depois forçosamente ia criar uma cultura de teatro fechado e outra a céu aberto. Portanto, acabar com isso... Não sei como é que... Pronto, se calhar aí não sei como é que faríamos um teatro que não tivesse uma expressão cultural. Sim, estavas a dizer isso do teatro, estava-me a lembrar também da música, que foram aparecendo instrumentos eletrónicos, foram aparecendo outro tipo de coisas e ninguém formou propriamente um género, não é? As pessoas começaram a usar os instrumentos e depois é que se deu o nome. Sim. O género é nomeado depois de já existirem algumas canções, no caso da música, que sejam assim, ou mesmo na arte, com o Picasso e pá, esses artistas que depois representam muito um género, que estão muito associados a um género, que se calhar até à data não existia bem. Já havia um outro que fazia, que eles depois se inspiram, mas depois quando aparece uma pessoa que marca muito aquele estilo, depois o estilo aparece um pouco também associado a essa pessoa, porque nós somos diferentes. Sim, isso faz levar a outro aspecto da cultura que ainda não tínhamos falado também, que há bocado falaste na geografia, mas agora é também temporal, não é? A cultura está dependente das próprias modas, não é? Porque tens a cultura renascentista, pois, exato, cultura barroca, na arquitetura, sim, na música, gótica,
Pronto, e tens ali períodos específicos em que era só o Renascimento. Nós temos um tempo que se chamava Renascimento, não é? Sim, Foi sim. muito influenciado por esse tipo de cultura. Portanto, nós vivemos sem cultura também ia implicar que ao longo do tempo nós vivêssemos também de uma forma muito igual. Sim. Nós olharíamos para quadros da época do Renascimento e seriam os mesmos quadros que nós fazemos O mesmo agora. tipo. Não os mesmos, mas o mesmo tipo. Sim, ou seja, Se calhar ainda fazíamos pintura rupestre. sim, a própria Igual às Almeidas inexistência Solanas. de cultura acaba por... a cultura está inerente ao desenvolvimento, não é? O desenvolvimento é inerente à cultura, portanto... Sim, as diferenças na cultura não quer dizer que criem desenvolvimento, mas são um sintoma do desenvolvimento. sim, são um reflexo daquilo que vai surgindo. Sim, como tu falavas, por exemplo, quando surgiram os instrumentos elétricos. Foi claramente depois de se ter inventado a eletricidade e começar a eletrificar-se os aspectos do dia a dia. Daí surgiram os instrumentos que as pessoas começaram a tocar. E o rock, e daí. Sim, e repara, os instrumentos elétricos, depois os eletrónicos, depois os digitais. Neste momento podes tocar bateria com 2 dedos. Sim, tu podes fazer isso neste mundo. Num mundo sem cultura, tu nunca o conseguirias fazer. O que me levou também a pensar que este mundo sem cultura que nós vamos tentar imaginar seria um mundo de forma mais lírica, com menos cor, mas também na prática um mundo com muito pouco espaço para descobrir coisas novas. Ou seja, não faria sentido num mundo sem cultura tu fazeres Erasmus, por exemplo. Sim, não havendo diferença. Se calhar o viajar sim, porque lá está, nós falávamos, há paisagens diferentes. Eu ia, se eu quisesse ir ao Havaí, ia ver uma coisa muito diferente do que vejo aqui. Mas nunca iria experienciar uma cultura diferente. Eu iria só mesmo para ver uma paisagem diferente, mas não ia... Olha, até na culinária, que também ainda não tínhamos referido. Sim. Então em Portugal que nós temos tanto a cozinha portuguesa como algo que nós tanto gostamos. Sim, uma grande referência. E nós iríamos ao Havaí para ver as montanhas e comer o mesmo que comemos aqui. Sabes? Ouvir as mesmas músicas, falar a mesma língua. Pedir um bitoque no Havaí. Pedir um bitoque no Havaí. Portanto, seria uma grande perda e eu acho que nós também, enquanto indivíduos, viveríamos muito mais monotonamente face àquilo que vivemos hoje, porque não teríamos coisas que nos inspirassem. Ou seja, eu já falamos aqui noutros episódios que eu ouço muita música no meu dia-a-dia. Gosto muito também de filmes, também acho que referi alguns. E portanto, viver sem isto. Gosto também, por exemplo, de aprender outras línguas. Não é que saiba muitas, mas é interessante. Portanto, viver sem tudo isto seria viver sempre muito igual. Se os estilos não mudam ao longo do tempo, eu também, na minha vida, mudaria muito pouco. Sem a cultura e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que seja, não passa de uma selva. É por isso que toda a criação autêntica é um dom para o futuro. Albert Camus.